orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Querido Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra. Tu sabes muito bem que nós vamos lidar com batalha espiritual e pedimos reforço, Senhor, no mundo espiritual, porque há poder no nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. E há poder na palavra de Jesus, Senhor, para que nós possamos, debaixo da Tua cobertura, poder falar esse assunto tão importante para a nossa vida espiritual. Te agradecemos pela Tua palavra, pela clareza dela e, acima de tudo, ajuda-nos a praticar a Tua palavra, usando toda a armadura, para que possamos, Senhor, assim ficar firmes até o fim da nossa vida. Muito obrigado, porque Tu sempre nos ouves e é poderoso para fazer muito além, muito mais do que pedimos ou pensamos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Se tiver como gravar direto da mesa, está gravando? Show de bola. Aí fica legal. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, vamos estudar então a última lição desse trimestre. Eu quero repetir o que eu falei semana passada. O pastor Douglas Batista não tem como fazer um estudo minucioso da carta aos Efésios em apenas 13 encontros, 13 lições. A carta não é só porque ela tem 6 capítulos, mas ela tem muitas outras seções importantes. Então, dentro da cronologia estabelecida pelo nosso programa de escola, o que a gente pode fazer foi feito. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Douglas, pela escolha que ele fez da abordagem dos temas dentro do que ele podia, tanto de cronologia quanto de espaço, de diagramação, foi o que ele pôde fazer, e louvamos a Deus pela sua vida e pelos seus comentários. E então vamos concluir a carta da forma que a carta começa a concluir, porque depois dessa conclusão ainda tem 2, 3, talvez 4 assuntos importantes que se poderia estudar, mas a gente faz isso, permitindo Deus, num outro momento, quem sabe estudando a carta aos Efésios, versículo por versículo, e eu amo fazer isso. Glória a Deus. Então, nós vamos estudar hoje sobre batalha espiritual, e eu queria fazer uma colocação que eu gosto de fazer sempre quando estudo esse assunto, Por que Deus colocaria um arsenal de guerra à nossa disposição se o inimigo fosse fraco? Por que Deus colocaria um arsenal de guerra à nossa disposição se o inimigo fosse fraco? Como algumas pessoas tratam o diabo, Algumas pessoas tratam o diabo com desprezo, com zombaria, desafiam o diabo, fazem corinhos de deboche, cânticos de deboche, e certamente essas pessoas fazem isso na mais completa ignorância espiritual. O próprio arcanjo Miguel, no enfrentamento com o diabo, disse: "O Senhor te repreenda, Satanás." Então, nós temos que ter muito cuidado, porque se Deus colocou um arsenal de guerra a nosso favor, é porque Ele sabe que o nosso adversário, e dele também, não é fraco,
Pelo contrário, ele tem um sistema muito bem organizado e ele sabe derrotar pessoas, ele sabe enganar, ele sabe seduzir as pessoas com uma astúcia, uma capacidade que realmente impressiona. Outra coisa importante dizer nesse momento de introdução é que nós temos que ter também nesse assunto, por que não dizer por causa da lição, principalmente nesse assunto, nós precisamos ter equilíbrio, nós precisamos ter moderação para que nós não andemos nos extremos. Um extremo terrível, perigosíssimo, e o diabo gosta muito disso, é ignorar a batalha espiritual, ignorar a existência de um mundo espiritual, fazer de conta como se não existisse. Isso é fatal, eu diria que é fatal, porque uma pessoa que ignora os ardis de Satanás, uma pessoa que ignora o mundo espiritual, sem dúvida, essa pessoa é uma presa fácil para o lobo. É uma presa fácil de ser seduzida, de ser enganada. Mas existe um outro extremo, um outro risco, que é de acreditar demasiadamente nas questões da batalha espiritual e viver só em função disso, como se tudo fosse o diabo, e aí o diabo tem uma capacidade de nos destruir, nós vamos perder, que é o outro excesso, que vira um verdadeiro fanatismo, e as pessoas então vivem espiritualizando tudo, até as coisas mais simples, mais comuns, as pessoas colocam culpa no diabo, falam do diabo e dão ao diabo um poder que ele não tem. Então o que nós precisamos ter cuidado? De não subestimar batalha espiritual, não subestimar o poder do diabo, mas a gente tem que ter cuidado também para não superestimar o poder do diabo, e isso vai trazer desequilíbrio na nossa vida. Tá? A batalha espiritual é real, o mundo espiritual à nossa volta é real, e nós precisamos então atentar para essa verdade impressionante. Uma coisa que eu quero chamar a atenção agora, para não esquecer, por favor, leitura bíblica em classe. Qual o objetivo principal de Deus que nós atentemos para esta sessão da carta de Paulo aos Efésios? Se você ler o versículo 11, se você ler o versículo 13, e se você ler o versículo 14, 11, 13 e 14, você vai descobrir que um grande objetivo de Deus, ao ter a expectativa de que a gente use a armadura, né, toda a armadura, é que Deus deseja que nós tenhamos firmeza. Firmeza, tá? Então, se você reparar, no versículo 11 tem a palavra firmes, no versículo 13, lá no finalzinho tem a palavra firmes, versículo 14, bem no começo, tem a palavra firmes. O objetivo de Deus é que nós tenhamos firmeza, que a gente abrace a fé, abrace a caminhada, abrace a cruz, siga Jesus, que é o mais fascinante projeto de vida, mas faça isso permanentemente, constantemente, que a gente permaneça firme na rocha eterna que é Cristo Jesus. Então, o que nós vemos muito hoje no meio evangélico? Nós vemos oscilação. Nós vemos muita gente que não consegue ter firmeza, não consegue ter equilíbrio
na vida espiritual, e eu não tenho dúvida que isso se deve a uma vitória do mundo espiritual das trevas contra esta pessoa que não consegue ter equilíbrio. É a pessoa inconstante, é a pessoa de coração dobre, é a pessoa que cocheia entre dois pensamentos. Ela está ali entre a fé e a dúvida. Ela está caminhando num caminho arenoso, num caminho que não tem firmeza. Então, Deus deseja que a gente use toda a armadura que Ele coloca à disposição para que nós possamos dar passos firmes na caminhada, para que nós demos passos contínuos, constantes, permanentes, perseverantes, independente das circunstâncias, independente das batalhas que nós enfrentamos. A ordem é marchar, a ordem é avançar, a ordem é não parar. Os textos bíblicos são claros de que não vão morar no céu as pessoas que olham para trás. Deus não tem prazer em quem para na caminhada, em quem recua, em quem retrocede. Deus tem prazer na alma de quem avança, de quem marcha, de quem continua. Então, nós temos que, uma vez abraçando a fé, abraçando a vida espiritual, nós precisamos, sim, nós precisamos permanecer até o fim da nossa jornada. E para a gente permanecer até o fim, a gente precisa de firmeza. Firmeza de caráter, firmeza na área espiritual, firmeza na área emocional, firmeza na área física. Nós precisamos de firmezas. Tem pessoas que no mesmo dia acordam com disposição, meio-dia já estão desanimadas, final da tarde já não sabe mais o que é da vida, de noite pensa em suicídio, de madrugada retoma a firmeza na fé e tem vontade de passar por cima de tudo que é dificuldade. Daqui um pouquinho já de novo, não, acho que não, ai. São pessoas oscilantes, que variam muito, e Deus não é glorificado nisso. Então nós precisamos de firmeza. Glória a Deus. Dito isto, vamos para a nossa lição, como sempre, dividida em 3 partes. A primeira parte, o preparo espiritual do crente para a batalha. Portanto, a batalha existe, a batalha é real. Esses dias alguém me perguntou, pastor, por que tem que falar do diabo? Por que tem que falar do diabo? Né? Não podia ficar só falando de Jesus? Essa é uma pergunta que vai ser respondida no número 1. Tá? O ponto número 2, conhecendo o campo da batalha espiritual. Esse ponto também é muito importante, porque a gente vai falar exatamente como é que o inimigo trabalha. E no ponto de número 3, as armas propriamente ditas. Então a gente vai dar uma repassadinha ali mais correndinho sobre as armas, né? E assim está distribuída a nossa lição. Eu quero repetir agora o que eu disse esses dias, numa quinta-feira, e eu me lembro, até porque foi recente, que eu disse que vocês iam ouvir uma coisa que vocês nunca tinham ouvido, e eu pedi para anotar naquele dia, e é tão importante que eu vou falar de novo, tá? O diabo, ele foca em 2 coisas. Número 1, impedir que as pessoas mudem de reino. Impedir que as pessoas mudem de reino. As pessoas estão no reino das trevas. O reino de Jesus é o reino da luz. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, primeiro, o diabo não quer que quem está nas trevas não venha para a luz. Segundo,
O foco de Satanás, o grande empenho de Satanás é que as pessoas que vieram para a luz retornem para as trevas. Primeiro, impedir que as pessoas que estão nas trevas venham para a luz. Ele sabe que vai perder gente. Então ele já tem plano B, um plano muito forte, e ele é eficiente nisso. É fazer com que as pessoas que vieram para a luz retornem para as trevas. E o que é que determina isso? Falta de firmeza. Repito, o que é que determina que uma pessoa que veio para a luz retorne para o reino das trevas? Falta de firmeza. Falta de firmeza. Tá bom? Então, nós precisamos, Precisamos estudar a Bíblia, praticar a Bíblia e viver uma vida equilibrada. Nem tudo é o diabo, mas em muitas ocasiões é o diabo. Então nós precisamos de equilíbrio, nós precisamos de Bíblia, nós precisamos de discernimento espiritual para enfrentar inteligências cósmicas demoníacas, inteligências espirituais demoníacas muito bem organizadas, esse sistema terrível que é operado, liderado por Satanás. Vamos lá, o preparo espiritual do crente para a batalha, Efésios 6, versículo 10. Efésios 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, Paulo está indo para a conclusão, ele já abordou muita coisa. A partir do capítulo 4, Paulo foi extremamente prático, a vida cristã individual, a vida cristã no casamento, a vida cristã na família, a vida cristã no trabalho. Ele está sendo extremamente prático e ele está indo para a conclusão. Então, no demais, irmãos, depois de tudo que estudamos, depois de tudo que vimos, depois de todas as verdades já estudadas, ainda tem algo mais. E o que é? É que a gente precisa entender que em nós, unicamente em nós, não há como vencer Satanás. Não há como vencer o reino das trevas sozinho. Então, se tem uma coisa que a gente tem que entender, é que é maldito o homem que confia em si mesmo. É amaldiçoada a pessoa que confia em si mesmo ou confia em poderes humanos. Então, o que diz a palavra do Senhor? Efésios 6:10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. E na força de quem? Dele, do seu poder. Do seu poder. Então, a gente tem que buscar fortaleza do Senhor. A gente tem que buscar a força do Senhor, do Senhor. E hoje à noite nós vamos ter um grande culto do amigo, e eu estou muito voltado para falar de um outro assunto que está muito ligado à força, que é a alegria. Estou voltado para isso. Não tenho ainda 100% de confirmação da parte do Senhor, mas estou inclinado a falar uma palavra sobre a alegria da salvação. Alegria da salvação. E a força depende muito disso, da alegria. E por quê? Porque a alegria gera entusiasmo, gera dinamismo, gera disposição. Se eu estou sempre alegre, se eu sirvo ao Senhor com alegria, isso me confere uma capacidade de estar sempre fortalecido no Senhor. Então, eu preciso muito entender essa verdade espiritual. A vitória não pode ser alcançada por outro meio, senão a força do Senhor. A força do Senhor é no Senhor e no seu poder. Então, conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína conversão
não são suficientes para enfrentar o diabo. Não são suficientes para promover firmeza. E aí, meus irmãos, uma grande demonstração de que eu entendo que eu só vou vencer, eu só vou chegar no final da carreira como vencedor, me fortalecendo no Senhor, buscando o poder do Senhor. Eu só demonstro que eu compreendi isto, subponto 2, do ponto 1, se eu for uma pessoa de oração. A oração é a maior demonstração de que a pessoa entendeu que ela só vai vencer na força do Senhor. Quem é que é maldito? Quem não ora. Seja crente ou não, seja membro da Assembleia de Deus há 20 anos. É maldito quem não ora. Porque quem não ora está gritando nos ouvidos de Deus: Deus, eu não preciso de ti. Eu confio aqui, é na força do meu braço. Eu confio na minha inteligência. Eu sou trabalhador, eu não mato, eu não roubo, não faço mal a ninguém. De vez em quando até faço esmola. Até dou uma ajudinha. Então, Senhor, bye bye, deixa eu seguir a minha vida aqui de boa. É maldita essa pessoa. Porque essa pessoa está demonstrando que ela não quer depender do Senhor. Que ela não quer viver debaixo da força e do poder do Senhor. E sabe qual é a melhor maneira de resistir o diabo? Se sujeitando a Deus. Por isso que o foco tem que estar em Deus e não no diabo. Por isso que Jesus mandou olhar para Ele e não para o diabo. Porque se a gente está olhando para o Senhor, se a gente está firme no Senhor, o diabo sabe que nós, em Cristo, ele não tem o que fazer. Porque para ele nos derrubar, ele vai ter que derrubar Jesus. E quando é que ele vai derrubar Jesus? Never. Não existe essa chance. Não existe essa possibilidade do diabo vencer a Jesus. Ele não é páreo para Jesus. Então, qual a minha missão para resistir o diabo, ser constante, ser firme e chegar no final da carreira como vencedor? Estar em Cristo. E quem está em Cristo tem certeza que ou vive uma vida de oração ou já era. Com quem que a gente gosta de conversar? Com o inimigo ou com o amigo? Com o inimigo ou com o amigo? Se Jesus é o melhor amigo, eu converso mais com ele do que com todo mundo. Gosto de conversar com a Miriam, gosto de conversar com os companheiros de ministério, gosto de conversar com amigos, mas espera aí, o meu melhor amigo é Jesus. Então o meu grande bate-papo diário, semanal, mensal, anual e contínuo é com Jesus. Então, de vez em quando eu converso com as pessoas, mas sempre converso com Jesus. E estou dizendo para ele: Senhor, sem ti. Então, quem me acompanha mais de perto, sabe que eu gosto de dizer o Salmo 124. Ah, se não fosse o Senhor. Ah, se não fosse o Senhor, eu já teria sido tragado vivo pelo reino das trevas, com farinha, já era. Agora, no Senhor, escudado no Senhor, no esconderijo do Senhor, na força do Senhor, debaixo das suas asas, à sombra do Onipotente. Ei, peraí, eu faço proezas, eu enfrento mesmo. Por quê? Porque eu estou no... Então vamos ler Mateus 26, 41. Foco no Espírito, foco no Espírito, foco no Espírito. O maldito foca na carne. O maldito foca na carne. O bendito foca no Espírito. Mateus 26, 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o Espírito está
Ei, o espírito está pronto. Foco no espírito. O espírito está pronto. O espírito está pronto para quê? Buscar o Senhor. O espírito está pronto para quê? Para ser fervoroso. O espírito está pronto para colocar lenha na fogueira espiritual. O espírito está pronto para buscar o Senhor. Dizia o homem segundo o coração de Deus: a minha alma tem sede de ti. A minha alma te deseja, mais que tudo, mais que a corça suspira pelas correntes das águas. A minha alma tem sede de ti. Então, o espírito está pronto para quê? Para ler a Bíblia, meditar na Bíblia, buscar a palavra, buscar as coisas de Deus. O espírito está pronto para quê? Para orar, para conversar com Deus, para se derramar diante dele. O espírito está pronto para jejuar, o espírito está pronto para evangelizar, o espírito está pronto para cantar para Jesus, para adorar. O espírito está sempre pronto. Agora o maldito fica nessa: a carne é fraca, né? A carne é fraca. Sim, é porque a carne é fraca que a gente tem que andar e viver no Espírito. Qual é a solução para a fraqueza da carne? Andar e viver no Espírito. E aí tem um texto, vem comigo, que separa filho de Deus, filho do diabo. Gálatas. Quem é que vai ser salvo? Quem é que vai ser arrebatado? Gálatas, capítulo 5, versículo 24. Quem é de Cristo? Os membros da Assembleia de Deus? Os da Batista, os da Quadrangular, os da Universal, da Mundial, das igrejas conservadoras, os das igrejas tradicionais. Quem são os de Cristo? A Bíblia responde. Gálatas 5, 24. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. A carne é fraca? Então matemos ela. Porque cruz é sinal de morte. Quando Jesus disse: tomai sobre vós a cruz, ele disse: morram! E a minha memória já trouxe aqui um fato. Primeira vez que eu preguei em Vacaria, dezembro de 2000, portanto, há quase 20 anos atrás, eu preguei aqui nesse altar. Era diferente algumas coisas aqui no templo, mas eu preguei aqui. E eu preguei uma mensagem com o título: Morra esta noite, com base em Colossenses 3, 1 e 2. Se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Morra. O convite de Jesus é um convite para a morte. Morte do nosso eu, morte da nossa carne. Para quê? Para que a vida de Deus seja implantada em nós e a gente possa dizer o que o apóstolo Paulo escreveu e dizia: já estou crucificado com Cristo, e a vida que agora vivo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim, e se Cristo vive em mim, a carne está crucificada. É fácil? Não. Eu tenho que querer. Então Jesus disse: se alguém quiser, eu tenho que querer, eu tenho que decidir que eu vou crucificar a minha carne com as paixões e concupiscências. Versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, o convite para morar no céu é um convite para aprender a andar no Espírito. A gente aprende do dia para a noite? A gente aprende de um ano para outro? Não. É processo. É processo. É muita escola bíblica,
é muita oração, é muito culto de ensino, é muita comunhão com Jesus, é muita humilhação aos pés dele. Senhor, me ajuda, eu preciso de Ti, me ajuda, eu preciso aprender a viver no Espírito, eu preciso aprender a vencer a minha carne, e é nesse desejo que nós vamos ser salvos. Não é porque nós vamos alcançar a perfeição que nós vamos ser salvos. Então o pastor Douglas escolheu Lucas 21, 36, em vez de ter escolhido Mateus 26, 41, que nós acabamos de ler, e ele escolheu 21, 36, que não é, obviamente, menos importante, de maneira nenhuma. Lucas 21, 36, ele vai dizer o seguinte, são palavras do Senhor. Palavras de Jesus, Lucas 21, 36. Vigiai, pois. Quando? Quando é que a gente tem que estar vigiando? Porque se Deus não dorme, o diabo também não. Espírito não dorme. No céu não tem cama. Certo? Lugar de dormir é na terra. Porque quem precisa dormir? Nosso corpo físico, nosso corpo emocional precisa descansar. Mas no mundo espiritual não existe sono, não existe cama, não existe colchão, cobertor. Não. Então por que a gente tem que estar, segundo Jesus, vigiando em todo tempo, orando? Porque a qualquer momento pode ter uma armadilha, pode ter uma cilada, pode ter um enredo de Satanás contra a gente. É por isso que Jesus disse, irmãos, sejam simples como as pombas. Ponto final. E também prudente como a serpente. Serpente é usada em exercício militar. O general lá, o comandante da tropa, coloca os soldados em círculo e orienta eles alguém dá um passo à frente. A serpente sempre vai voltar o seu olhar e o seu bote para quem se movimentou. Está quietinho, ela fica quietinho. Alguém se movimentou, pode ser nas costas dela. Ela se vira para quem se movimentou. Então, o comandante de guerra faz esse tipo de exercício para mostrar o quanto é importante o soldado ser vigilante o tempo todo. Então, na linguagem do exército, o soldado tem que dormir vigiando. Então, é nessa linguagem que Jesus disse, orando em todo o tempo, todo o tempo. Vigiai e orai, vigiai e orai. Tem gente que só ora, é o simples, simples demais, só ora. Jesus mandou só orar, além de não ter mandado só orar, ele não mandou orar primeiro. Ele mandou primeiro ser prudente. Ser prudente. Sejam prudentes. Estejam atentos, apercebidos, vivam ligados. Por quê? Porque além de cuidar o mundo material que nos cerca, o mundo visível, o mundo material, nós que servimos a Jesus e vamos morar no céu, ainda temos que cuidar o mundo invisível, o mundo espiritual. Então a nossa atenção tem que ser redobrada. Quem está entendendo, dá um glória a Deus aí, por favor. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, vigiemos em oração e súplica. Demos uma olhadinha no texto. Se a gente olhar o texto, isso vai começar lá no final.
Mas não está no final por ser menos importante. Está no final justamente por ser o mais importante. Versículo 18, Efésios 6,18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então eu lembro que quando estava no começo da minha fé, entendendo esses princípios, até porque, de modo geral, não é uma regra absoluta, de modo geral, a gente mais tropeça, a gente mais sofre, a gente mais comete pecados e pecadinhos no começo da nossa fé. Depois a gente vai amadurecendo, vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai tendo conhecimento, conhecendo as estratégias de Satanás, e isso vai diminuindo. Isso é de modo geral. Então, no começo da minha fé, de tanta cabeçada e tropeço e aquelas batalhas terríveis, eu entendi que eu precisava estudar mais sobre isto, me cercar de mais orientação sobre isso. E então eu descobri que uma das principais armas da vida cristã é a mente de Cristo. A mente de Cristo. Se você tem a mente de Cristo, você tem uma mente disciplinada na oração. E aí eu comecei a orar e jejuar sobre isso. A mente de Cristo, a mente de Cristo, a mente de Cristo, a mente de Cristo, a mente de Cristo. Incessantemente. Então hoje, quando estou falando de oração, eu sempre digo, vocês dificilmente vão me ver 2 horas ajoelhados. E à medida que a gente vai envelhecendo, isso vai ficando cada vez mais difícil. Estou falando de envelhecer fisicamente. Ficar 2 horas ajoelhado vai ficando cada vez mais difícil. Então vocês dificilmente vão me ver 2 horas ajoelhado. Mas tenham certeza que é muito difícil, mas muito difícil mesmo, passar 10, 15 minutos sem oração. Eu posso estar fazendo qualquer coisa, a minha mente está treinada à oração. Eu estou orando constantemente. Constantemente. Isso é tão verdade que eu não sou sonhador. Mas quando eu sonho, sabe o que eu sonho? Que eu estou orando, que eu estou enfrentando batalha, que eu estou passando por tribulação em nome de Jesus, em guerra, em oração. E várias vezes a Miriam me acorda, eu estou naquela tribulação e eu estou lá, sai em nome de Jesus, e abençoa em nome de Jesus, cura em nome de Jesus. Estou orando, dormindo. A Miriam me cutuca, eu estava sonhando que eu estava num lugar em oração, batalhando e tal. Geralmente é assim. Por quê? Porque minha mente está treinada. Eu tenho que orar, eu tenho que orar, eu tenho que orar. Então eu estou conversando com alguém, eu estou orando. Eu estou olhando alguma coisa no WhatsApp, eu estou orando. Eu estou lendo um livro, eu estou orando. Eu estou orando. Então eu sei que é possível orar sem cessar. É possível orar sem cessar. É fácil? Não. Disciplina. Treinamento. Quem quer ir para o céu e não quer disciplina, esqueça o céu, vai curtir o mundo. Não existe céu sem disciplina. A vida cristã impõe disciplina. Por quê? Eu abri a escola hoje com 2 Coríntios 10, 3-6. Embora andamos na carne, não militamos na carne. Não. Ponto 2 da nossa lição. Conhecendo o campo de batalha espiritual. Vamos para Efésios 6, 11 e 12. Revestivos de parte da armadura. Não, revestivos de toda a armadura de Deus. Para quê?
para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Astutas ciladas do diabo. 12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ei, por favor, diga astutas ciladas do diabo. Diga principados, potestades, príncipe das trevas, hostes espirituais da maldade. É contra esse reino, é contra esse sistema, é contra essa inteligência espiritual demoníaca que nós temos que guerrear, que lutar. Então, nós precisamos entender que essas ciladas do diabo, essas armadilhas articuladas permanentemente pelo reino das trevas, precisam ser enfrentadas no poder de Deus, na força do Senhor. E aí, só no nome do diabo, a gente já descobre suas obras. A palavra diabolos significa caluniador, acusador. Ei, perceba, irmão, perceba como está crescendo essa característica no mundo. Os caluniadores, os difamadores, os mentirosos. Perceba, redes sociais, campo da família, campo da política, campo empresarial. Perceba como está aumentando o campo das mentiras, das calúnias, das difamações. É impressionante. Pessoas estão sendo execradas injustamente, ferindo o princípio norteador do direito. Uma pessoa só pode ser condenada após não haver mais nenhuma prova ao contrário. Até que se prove o contrário, se parte da premissa que a pessoa é inocente. Então, quem tem Jesus no coração, sempre vai partir desse princípio. Agora, provado o contrário em todas as instâncias, bem, mas a gente tem que partir do princípio da inocência. O que a gente faz? Levanta qualquer difamadorzinho, qualquer caluniadorzinho, qualquer acusaçãozinha, e a pessoa já é condenada publicamente, já é execrada publicamente. Por que isso está aumentando? Porque as trevas estão ficando mais densas. O reino das trevas sabe que está chegando a sua hora. Aquele que vem destruir, prender no lago de fogo está chegando. Ele vem saltando os montes já. Ele já está vindo a galope. Ele já está vindo. E o reino das trevas sabe. Então o diabo está trabalhando como nunca. Com o quê? Com mentira, com calúnia, com difamação, com contenda, com tudo aquilo que ele sabe fazer muito bem. E agora é uma das partes mais importantes da lição. Por favor, acompanhe. Acompanhe. Como é que o diabo trabalha? Número 1, confundir a mentira com a verdade. Ei, Satanás falou a verdade para Eva? Falou. Satanás falou a verdade para Eva. Falou, ele disse, sabe por que Deus não quer que vocês comam? Porque quando vocês comer, vocês vão conhecer o bem e o mal. Sim ou não? Verdade. Adão e Eva não conheciam o mal, eles foram criados perfeitos. E Deus queria que eles conhecessem o mal? Não. Então o que Deus fez?
Deus deu uma ordem: não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque Deus não queria. Mas o diabo mostrou para Eva que conhecer o mal é bom. Conhecer o pecado é bom. Ele instigou isso nela, quando ele disse: vocês não querem ser como Deus? Ele mexeu aonde? No orgulho. Eu posso ser mais do que eu sou? E aí a Eva comeu. E o Adão comeu também. E vocês sabem a desgraceira que foi desde lá. Então o que o diabo faz? Ele confunde a mentira com a verdade. Ei, por favor, não seja ingênuo. O fato de Jesus ter chamado ele de pai da mentira, e isso é verdade, eu não quero de maneira nenhuma induzir você a pensar que Jesus não foi feliz na declaração. Sim, Jesus foi. O diabo é o pai da mentira. Mas ao afirmar isso, não significa que o diabo, vai falar mentira todo o tempo. Quando a verdade lhe interessar e fazer parte da sua armadilha para derrubar, o que ele vai fazer? Ele vai usar a prova disso, a tentação de Jesus. Ele usou a Bíblia, sim ou não? O que a Bíblia é? Jesus disse: santifica-os na verdade, Pai. A tua palavra é a verdade. O diabo usa a Bíblia? Usa. Para o bem? Nunca. Número 2. Deturpar as Escrituras. Usar as Escrituras de forma falsa, de forma que as pessoas sejam enganadas. E aí estão os falsos mestres, os falsos profetas, aqueles que vêm com a Bíblia na mão, mas ensinando o erro. Eu dei um exemplo, quinta-feira, existe gente que sai de Bíblia, de casa em casa, com a Bíblia na mão, chamada Tradução Novo Mundo das Escrituras, para ensinar que eles são os 144 mil. Quando a Bíblia facilmente explica que não tem nada a ver. Então, saem com a Bíblia, estão com a Bíblia, mas usam a Bíblia para engano. Isso é uma obra do diabo. 3. Dissimular e induzir a dissimulação. Sabe o que diz 2 Coríntios? Que os servos de Satanás se transfiguram em anjo de luz. Uau! Uau! Né? Pastor, um anjo me apareceu. Se eu não conheço a Bíblia, eu já dou glória a Deus. Agora, se o anjo apareceu para você, eu vou perguntar: era de Deus ou do diabo? Uma irmãzinha, crente há muitos anos, fiel, daquelas crente tocha, aquelas crente que todo pastor quer pastorear. A velhinha sumiu, vivia na igreja, de repente sumiu. O pastor teve que fazer o quê? Visitá-la. Irmã querida, aconteceu alguma coisa? A senhora não apareceu mais nos cultos, não tenho lhe visto mais, o que aconteceu? Um anjo me apareceu. Aqui, pastora, no pé da minha cama, pertinho de onde o senhor está, um anjo me apareceu. E ele disse: minha serva, tu já alcançaste um padrão de espiritualidade e não precisas mais ir à igreja, não precisa mais ir aos cultos, não precisa mais frequentar o templo,
porque tu já alcançaste o padrão estabelecido por Deus, já és varoa perfeita, ficai em tua casa. Pastor disse, irmãzinha, dobra o joelhinho aí, nós vamos orar, até Deus baixar aqui. E começaram a orar, e o pastor não fazia outra coisa a não ser repreender o capiroto, repreender o diabo. E até que o diabo saiu dali. E no próximo culto a irmãzinha estava lá de volta. Jamais o Senhor vai fazer isso, irmãos. Vai ir contra os seus princípios. Ele mandou deixar de congregar? Não! E eu não estou falando de uma irmãzinha que sofria de um AVC, de um problema nas pernas, cadeira de roda, que não podia ir ao templo frequentemente. Estou falando de uma irmã que, apesar da sua idade avançada, estava sempre no templo. Vocês estão entendendo? Ela sinceramente viu um anjo. O pastor não duvidou que ela viu um anjo. O pastor acreditou nela, mas não era um anjo de Deus, era um demônio transfigurado num anjo de luz. Então, se for para enganar, até anjo de luz ele vira, ele se transforma, ele se transfigura. E o texto fala dos obreiros fraudulentos que ele tem, que também se transfiguram em anjo de luz. Que mais? Número 4. O reino das trevas fazem falsos sinais, sinais e prodígios, disse Paulo aos Tessalonicenses, de mentira. Eu não tenho a menor dúvida do que o João de Deus fazia milagre lá no consultório dele, eu não tenho dúvida, apesar de. Eram sinais. Vocês acham que vinha gente do mundo inteiro, movimentavam uma cidade lá, porque as pessoas não viam sinais? Claro que viam. Aconteciam fatos. As pessoas eram sinceras. Eu fui lá e ele mandou fazer tal coisa e fiquei curado. Me curei da depressão, me curei do câncer. Aconteciam sinais. A questão não é acontecer ou não acontecer sinais. A questão é quem operou o sinal. Foi Deus ou foi o diabo? Nós lemos essa semana no nosso devocional, até a terceira praga, Faraó chamava os magos do Egito e eles imitavam o que Moisés e Arão faziam. Eu fico imaginando Moisés e Arão em aperto. Por quê? Porque os magos do Egito, os encantadores do Egito, faziam o que faziam Moisés e Arão debaixo do poder de Deus. Até que então vem a quarta praga para frente e eles não conseguem fazer mais. Aí o faraó começa a tremer nas bases. Número 5. Fazer acusações. Sabe o que o diabo ama fazer? Apontar o nosso passado. Apontar o nosso passado. Ah, agora tu quer dar uma de santinho? Tu acha que eu não sei que tu abortou? Tu acha que eu não sei que tu fez isso? E vai acusando, e vai acusando, vai acusando, vai acusando. Por isso que uma das coisas mais importantes da vida cristã, irmãos, é viver sem culpa. Uma das coisas mais importantes da vida cristã é viver sem culpa. Tem muita gente atormentada por culpa dentro das nossas igrejas. Ainda mais nas igrejas legalistas, onde não se estuda a Bíblia. É só não faz, não pode, não vai, não corta, não tira, não usa, não... Pelo amor de Deus, não aceite viver debaixo de culpa. Satanás é acusador, ele é doutor
doutor em acusação, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, e agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e o nosso passado foi resolvido, o nosso presente é uma maravilha, e o nosso futuro será glorioso. Por que o diabo gosta de falar do passado? Porque ele não tem futuro. O futuro dele é o pior possível, então ele tem que falar do passado. Então eu fico preocupado com as pessoas que gostam, dão os seus testemunhos se gabando do que faziam no passado. Ai, ai, ai. 6. Não dá para ler todos os textos, vocês sabem, mas os textos estão aí, vocês amam estudar a Bíblia, né? Semear incredulidade. Esse é o grande no ímpio, né? O ímpio não crer, não ver a glória de Deus, não confiar no poder de Deus, a incredulidade. Jesus enfrentou isso lá na sua terra, onde ele foi criado. Não só não creram nele, como queriam matar ele. Se ele não foge, tinham matado ele antes do tempo. Número 7, promover ideologias, liberação das drogas, do aborto, da eutanásia. E aí vai, e aí vai. Número 7 terminou? Sim. Ok. Então, diante desse quadro, o texto sagrado ordena: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Satanás é o maior semeador de contendas que existe na terra. Viu? E um irmão que sai por aí semeando contendas, semeando fofoca, está influenciado pelo Espírito Santo ou o Espírito de Satanás? Espírito Santo ou Espírito de Satanás? Então, quando chegar alguém querendo fazer fofoca para você ou semear contenda, tu já sabe que tu tem que entrar no campo espiritual. Irmão, para. Vamos orar. Vamos orar até nós falar a língua estranha aqui. Porque quem gosta de semear contenda e fazer fofoca é o reino das trevas. E eu sou da luz, eu sou de Jesus. E eu vou morar no céu. E eu não quero saber de nada disso não, que gere contenda, que gere confusão. Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos lá. Glória a Deus. Por isso que nós estamos em conflito. Ei, o nosso conflito é contra quem? Entenda, por favor, o nosso conflito não é com pessoas. Carne e sangue aqui representam as pessoas. Se fosse pessoas, eu fazia jiu-jitsu. Se fosse pessoas, eu era faixa preta em karatê. Se fosse pessoas, eu ia fazer aula de tiro. Mas não se vence diabo no soco. Não se vence diabo na bala, na faca, no braço. O diabo se vence com jejum, oração, obediência à palavra, louvor, adoração, testemunho, casa de Deus, cheio do Espírito Santo. O que acontece? É que o diabo usa pessoas. O diabo usa pessoas. As mais próximas de nós que ele puder. Miqueias diz um negócio tremendo. Os inimigos do homem são os da sua própria família. E aí Jesus vem e muda o discurso de Miqueias, e diz: Miqueias estava enganado quando disse que os inimigos do homem são os da sua própria casa. Foi isso que Jesus fez? Caramba! Jesus ratifica o que Miqueias disse. Primeira Pedro 5, 8 e 9.
Você sabe que eu não gosto de dar lição só comentando, eu gosto de ler a Bíblia. E já estava me fazendo falta aqui um texto. 1 Pedro 5, 8 e 9. Pedro aprendeu com Jesus. E aprendeu muito bem. A prova disso é que ele começou dizendo assim: orem. Sim ou não? Não. Ele não mandou nós orar. O que ele mandou? Sede sóbrios. O que é ser sóbrio? É não ser bêbado. Característica do bêbado. Numa linha reta, o que acontece com o bêbado? Ora ele está na direita, ora ele está na esquerda, ora ele está no centro, e ele inclina para a direita. Bêbado. É assim que Jesus quer nós? Não. Tem crente bêbado por aí? Uma hora vai, outra hora não vai, uma hora está no mundo, outra hora está na Assembleia, outra hora está na quadranga, outra hora está no Brasil para Cristo, aí volta para a Assembleia, e lá. E onde houve que tem um movimento, corre ali. A Bíblia diz que não é para nós correr atrás da bênção, é que os sinais vão correr atrás de nós, a bênção vai correr atrás de nós. Sê tu uma bênção! Sede sóbrios! Aí ele manda orar. Depois de dizer sede sóbrio, ele manda orar. Não. Sede sóbrio, vigiai. Então, sempre quando eu lembro, eu nunca pergunto, irmão, você está orando? Eu pergunto, irmão, você está vigiando? Vigia, meu servo. Vigia. Vigia na terra. Porque uma pessoa pode estragar 3 horas de oração em 5 minutos. É só não? Fica 3 horas orando, 12, 15, 24 jejuando. Em 5 minutos fala mal do pastor. Em 5 minutos faz uma fofoca. Em 5 minutos semeia uma contenda. Lá você foi, tudo por água abaixo. Então a Bíblia manda a gente ser sóbrio, vigiai. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa ligar, o qual resistir firme, resistir firme, resistir firme. Certo? Então vamos lá sobre ponto 3 para a gente encerrar esse ponto e já entrar na pista e terminar. As agências das potestades do ar. Número 1, são poderosos. Por quê? Porque a gente luta contra 4 sistemas. Lembra dos 4? Se não lembra, vem comigo aqui e a gente não erra. Primeiro sistema, principados. Segundo sistema, potestade. Terceiro sistema, príncipe das trevas. Quarto sistema, hostes espirituais. São poderosos. Não tem todo o poder, mas são... O diabo tem poder? Tem. Ele não tem todo o poder, mas ele tem poder. Tem pessoas que quase acham que pecam quando dizem que o diabo tem poder. Letra B, eles são malignos. A maldade está no coração. Ei, você quer saber se você está bem com Jesus? Você tem que ser incapaz de fazer um mal a alguém. Se você ainda consegue fazer o mal a alguém, ainda há uma pata de Satanás na tua vida. Uma pessoa que se livrou do diabo não consegue fazer o mal, nem aqueles que lhe fazem o mal. Letra C, eles são astutos, eles são sutis. Paulo chama ele de ardiloso. Isso significa manhoso. É daí que surge o poeta dizendo que ele vem de sapatinho de algodão.
Ele vem na manha, ele vem disfarçado, ele vem se fazendo, ele vem que nem leitão. Você entendeu? Então nós temos que tomar muito cuidado. O crente precisa conhecer seu campo de batalha espiritual para que possa guerrear contra o inimigo e receber a vitória. A gente precisa conhecer. Pastor, por que tem que falar do diabo? Por que tem que estudar do diabo? Porque o crente precisa conhecer o seu campo de batalha espiritual para que possa guerrear contra o inimigo e receber vitória. Quem é que vai morar no céu? Disse Jesus: o que vencer. O que vencer. O que vencer, o que vencer. Para ser vitorioso, eu preciso conhecer o campo de batalha. Então, dentro da doutrina bíblica, existe o estudo de Satanás, os demônios, os anjos caídos, como age o reino das trevas. Terceiro ponto para a gente terminar: as armas espirituais indispensáveis do crente. Atenção para a expressão, toda a armadura. A armadura completa de um soldado fortemente armado e com pouca proteção para as costas. Pouca proteção para as costas. Por quê? Porque a ordem do Senhor é avançar. Soldado de Cristo para fazer estratégia para avançar. Se não for para fazer estratégia para avançar, ele não para, ele marcha, ele caminha, ele vai, ele vai, ele vai. Porque a ordem é essa. Se parar, é para fazer uma estratégia para avançar. Recuar, jamais. Não tem negociação com o diabo, não tem recuo, não tem voltar atrás. Porque quem voltar atrás não é apto para o reino dos céus, disse Jesus. Aquele que lança a mão no arado e olha para trás, vai perder o céu. Amém? Muito bem. Então o que eu quero fazer agora? Começando com o exercício que a gente fez antes, eu quero começar de trás para frente. Então a gente antes foi no 18, sim ou não? Orando em todo, essa é a cereja do bolo. Quando tem oração cobrindo tudo, cobrindo tudo. A oração é dependência de Deus. Eu estou fortemente armado. Vocês estão vendo a cena? Estou fortemente armado. Eu tenho espada do Espírito, capacete da salvação, cingido os lombos com a verdade, couraça da justiça, pé, está tudo, estou armado. Agora o que eu preciso? Da mão do Senhor, da força do Senhor, do poder do Senhor. Como é que isso vem? Oração. Orando em todo. Aí o que eu preciso? Eu preciso da palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? Para você está lá no fim, tá? É letra... Perdi aí. Enfim, acha aí, tá? O que a gente precisa? A gente precisa da palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? A espada do Espírito. A gente precisa da palavra de Deus para quê? Porque ela nos orienta à salvação, capacete. Salvos, estamos cheios de fé, escudo. Cheios de fé, andamos em paz e anunciando a paz. Cheios de paz, que são os calçados, né? A paz, nós vamos entender o valor da justiça, da retidão, da honestidade. Couraça. E por último, cinto. Nós vamos selar tudo isso, dizendo sempre a verdade, pregando a verdade, odiando a mentira, resistindo à mentira, não suportando a falsidade e a hipocrisia. Então, meus irmãos, tenhamos certeza de uma coisa: onde existir a verdade, a mão de Deus estará ali. Você quer se dar bem na vida? Ande em verdade. Odeie a hipocrisia, a falsidade. Ei, não mandei odiar os hipócritas. Eu não mandei odiar os falsos. Eu mandei odiar a hipocrisia, a falsidade. Entenda isso. As pessoas têm que entender isso. A gente não tem nada contra pessoas. Eu preciso odiar, porque Deus odeia a homossexualidade.
Mas eu não posso odiar o homossexual. A pessoa, a alma que está ali é preciosa, amada por Deus. Deus quer salvar. Deus quer salvar a lésbica. Deus quer salvar o gay. Deus quer salvar todos. Então tem que ficar claro, e quando você deixa isso claro para as pessoas, você tem noção de batalha espiritual. Você chama um mentiroso e diz: amigo, olha aqui, ó, eu te amo, mas a mentira que está no teu coração eu odeio. Quer ter um relacionamento comigo? Se livra da mentira, cara. Aprende a ser um homem de verdade. Você só me aplica, você só me dá golpe. E o que a Bíblia diz? Sim, sim. Não, não. E o que passar disso? É diabo. Então você tem que deixar claro isso para as pessoas. Ei, cara, olha, eu te amo, mas eu odeio a tua fofoca. Eu te amo, mas você vai destruir a sua família no adultério. Então a gente tem que odiar o pecado, deixar claro para as pessoas que o nosso problema é contra o pecado, não é contra as pessoas. Se você entende isso, você dá um avanço na batalha espiritual. Porque o diabo, que é enganador, quer que a gente odeie as pessoas. Que a gente haja com preconceito, com discriminação. Não! Foi isso que chocou os religiosos da época, com quem comia Jesus. Com quem comia Jesus. Com quem falava Jesus, com quem se aproximava de Jesus. Os sãos, os justos. Não, os pecadores. Fazia isso por quê? Porque amava as pessoas. Agora o que ele disse para a mulher adúltera? Olha aqui, mulher. Hoje eu te livrei da morte. Agora você quer permanecer livre da morte? Então vai e não peques mais. O que Jesus estava dizendo? Eu odeio o adultério. Meu pai odeia o adultério. Se você voltar para o adultério, lago de fogo. Você entende isso? Então, nós precisamos dar esses avanços espirituais e usar toda a armadura de Deus. Obrigado, vão na paz. Amém.